Vamos lá, pessoal. Mais a correção de um exercício, agora do dia 14 de agosto. Pessoal que está estudando análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Esse exercício eu trabalhei questões de vestibulares. É a terceira lista que eu passo para vocês sobre princípio fundamental da contagem. Vamos para o exercício 1, que é o exercício da UEG. Um aluno terá que escrever a palavra paz utilizando sua caneta de 4 cores distintas, de tal forma que nenhuma letra dessa palavra tenha a mesma cor. Atenção, nenhuma letra deve ter a mesma cor. O número de maneiras que esse aluno pode escrever a palavra é... Então, na questão da UEG, o objetivo é escrever a palavra paz. 1, 2, 3 letras. Mas não só escrever a palavra paz, mas cada letra tem uma cor diferente. Por exemplo, o P vermelho, o A azul e a letra Z preta. Então, escreva a palavra paz de forma que cada letra tem uma cor diferente. O exercício da UEG 2016 disse que a pessoa tem uma caneta com 4 cores distintas. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: quantas possibilidades de cores a pessoa tem para escrever a primeira letra, a letra P? Ela tem 4 possibilidades de cores. Ela escolheu o vermelho. Se ela escolheu o vermelho, não poderá utilizar mais o vermelho. Sobram quantas possibilidades de cores para a segunda letra, que é a letra A? 3 possibilidades. Se ela escolher, por exemplo, o azul para a segunda letra, sobrarão quantas possibilidades de cores para a letra Z, a terceira e última letra da palavra paz? Sobrarão 2 possibilidades de cores. Então, 4 possibilidades para a primeira letra e 3 possibilidades de cores para a segunda e 2 possibilidades de cores para a terceira letra. Esse, na matemática, é multiplicação. 4 vezes 3 vezes 2. Então, nós teremos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 maneiras. São 24 maneiras diferentes de escrever a palavra paz, de forma que cada letra com uma cor diferente. Princípio fundamental da contagem. Vamos para a questão número 2, da Universidade Estadual de Minas Gerais, também 2016. Gênios, esse brinquedo aqui, ó, dá uma olhada na figura. Gênios era um brinquedo muito popular na década de 80, 1980. O brinquedo, ele buscava estimular as memorizações de cores e sons, com formato semelhante a um OVNI, objeto voador não identificado. Possuía 4 botões de cores distintas, como você pode ver aqui, que emitiam sons harmônicos e se iluminavam em sequência. Cabia aos jogadores repetir o processo sem errar. Continuando, considerando uma fase do jogo em que 3 luzes irão se acender de forma aleatória e em sequência, podendo cada cor acender mais de uma vez. Cuidado! O número máximo de formas que essa sequência de 3 luzes poderá se acender é... Então, só para entender esse brinquedo, para quem não conhece, a criança vai apertar, por exemplo, azul, azul e vermelho. Mas por que a criança vai apertar o azul, azul e vermelho? É porque na hora que o brinquedo ligou, as luzes que se acenderam foram azul e azul em sequência e depois o vermelho. A criança tinha que repetir o processo. Se o brinquedo acendesse
azul, amarelo e verde, aí a criança tinha que repetir com o dedinho. Azul, amarelo e verde. Esse exercício está dizendo que 3 luzes vão se acender e que as luzes podem se repetir as cores, tá ok? Então vamos pensar o seguinte: cada luz pode se acender mais de uma vez, cada cor pode se repetir. Então você vem aqui e fala assim: quantas luzes irão se acender? 1, 2, 3. Então eu vou fazer 3 tracinhos. Aí ele disse o seguinte: olha, cada cor, cada luz pode se acender, pode ecoar o som e acender a luz de uma mesma cor mais vezes. Então você vai pensar comigo assim: então as cores podem se repetir, pode ser verde, verde e amarelo, poderia ser verde, 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 poderia ser azul, azul e vermelho. Então, o que eu quero que você pense nesse exercício? Já que uma mesma luz pode se acender mais de uma vez, o mesmo som pode ecoar mais de uma vez, você pensa, para a primeira luz, para o primeiro som, eu tenho quantas possibilidades? O exercício disse que o brinquedo tem 4 cores diferentes. Então, eu tenho 4 possibilidades. Espera aí. E para a segunda luz que vai aparecer e o segundo som, ele disse que pode haver repetição, pode aparecer mais de uma vez. Então, eu tenho 4 possibilidades da mesma forma. Cuidado! Cada cor pode acender mais de uma vez. Então, para a terceira luz que fosse acender, ou som que for ecoar, eu também terei 4 possibilidades. Então, serão 4 possibilidades para a primeira luz, e 4 para a segunda, e 4 para a terceira. Pelo princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, esse I é a multiplicação. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. O número máximo de formas que as 3 luzes podem se acender em sequência, 64. Agora, caso o exercício da Universidade Estadual de Minas Gerais falasse assim, as luzes que vão se acender têm que ser distintas, não pode se repetir as luzes em sequência. Aí as possibilidades seriam 4 possibilidades para a primeira luz, depois 3 possibilidades para a segunda e depois 2 para a terceira. Se tivesse a palavra distintas, não pode se repetir, as possibilidades iam decrescer. 4, 3, 2. Tá ok? Só uma observação. A questão número 3 é uma questão também da Universidade Estadual de Minas Gerais, só que de 2010. Eles colocam essa tirinha aqui, Dá uma olhada aí no seu material, você tem esse exercício. Ele foi passado para vocês dia 14/8 no GR8. Diz assim: observe a tirinha de quadrinhos a seguir. E lá na tirinha está escrito assim, Cebolinha, quer parar de torcer para a Mônica? O Cebolinha com certeza está torcendo para a Mônica, né? Porque se a Mônica perder, provavelmente ele vai cair nesse penhasco. Então vamos torcer para a Mônica ganhar, para o Cebolinha sobreviver. Eu estou olhando aqui na figura que no total eu tenho a Mônica mais 4 amigos. Então são total 5 na brincadeira, hein? A Mônica desafia os seus amigos numa brincadeira de cabo de guerra. Supondo que a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um dos seus amigos, olha lá, a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um dos rapazes. E que ela, a Mônica, ela pode ocupar outro lado junto com os demais. Então ela pode ir para o outro lado da mesma forma que algum dos meninos vai para o lado da Mônica. Eles podem trocar de posição, olha aí. Qualquer posição. O número de maneiras distintas
O número de maneiras diferentes que pode ocorrer nessa brincadeira é igual a... Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou lembrar é que são 5 amigos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 amigos. Eu vou fazer 5 tracinhos, ok? Aí eu vou pensar assim, eles estão brincando de cabo de guerra e eles podem trocar de lugar entre eles. Então, quantas possibilidades de amigo que eu tenho para ficar nessa posição no cabo de guerra? São 5. São 5 meninos brincando. 4 meninos e a Mônica. Então são 5 pessoas, 5 crianças brincando. 5 possibilidades. Ah, espera aí. E se a Mônica ficar nessa posição, ela não pode ficar nessa posição, porque ela já está aqui. É lógico. Então, para a próxima posição, eu tenho 4 possibilidades de amigos. Ah, o Cebolinha, vamos fazer de conta que vai ficar nessa posição, então ele não pode ficar em outra posição, porque ele já decidiu que vai ficar aqui. Cada amigo vai ocupar uma posição na hora da brincadeira começar, não é? Aí eu vou ter, para a próxima posição, 3 possibilidades de amigos. E assim por diante. Para a próxima posição eu vou ter 2 possibilidades de amigos. E para a última posição eu tenho uma possibilidade. Eles vão escolher aonde eles vão ficar, mas para essa posição eu tenho 5 possibilidades de escolha. Ah, já escolhi quem vai ficar aqui? O número de possibilidades de amigos para ficar nessa posição cai para 4. Depois cai para 3 possibilidades de amigo para essa posição. 2, 1. Pelo princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, você vai multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você vai descobrir 120 maneiras diferentes deles brincarem de cabo de guerra. Seriam 120 posições diferentes que eles poderiam brincar. Antes de fazermos a questão número 4, eu vou falar para vocês o que são anagramas. A palavra é anagramas. O que é um anagrama? Anagrama é bagunça. Eu vou pegar todas as letras de uma palavra e ficar invertendo a ordem. Eu quero saber quantas bagunças eu posso apontar, por exemplo, com as letras da palavra amor. Então eu vou escrever amor e eu quero saber quantas bagunças eu posso aprontar. Eu vou fazer aqui algumas. Por exemplo, Roma. Roma é um anagrama da palavra amor. Eu pego todas as letras que são A, que está A, M, aparece, O e R, e inverto a ordem. Então, o que é um anagrama? Anagrama é simplesmente pegar as letras da palavra, todas as letras vão participar. Eu vou apenas inverter a ordem. Então, eu posso fazer, por exemplo, maor. Veja, a letra A participa, a letra M, a letra O e a letra R. Seria um outro anagrama. Então, quantos anagramas eu posso montar com as letras da palavra amor? Você faria assim, ó. 1, 2, 3, 4. Lembre-se, anagrama é quantas bagunças eu posso fazer, quantas palavras novas eu posso montar com as letras da palavra amor. Para a primeira letra, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Escolhida uma letra, as possibilidades cairão para 3, já que todas vão participar, não é? Depois o número de possibilidades de letra cai para 2 e depois para 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu teria 24 anagramas. Eu poderia formar 24 bagunças diferentes com as letras da palavra amor, fazendo sentido ou não. Tá ok?
Agora sim eu vou para o exercício número 4, que diz: o número de candidatos inscritos para a realização do último vestibular de verão em um determinado curso corresponde ao número de anagramas, o número de bagunças que eu apronto com a palavra vestibular. Mas cuidado, são bagunças que começam por VE e terminam por AR. Esse número é igual a... Então você foi fazer uma prova para um vestibular e aí perguntaram para você assim: quantas pessoas se inscreveram para esse vestibular? Aí você fala para ela: olha, você quer saber o número de pessoas que se inscreveram para esse vestibular? É só você calcular o número de anagramas da palavra vestibular, mas que começa com VE. Então não vou mexer com o VE, vai continuar quietinho nesse lugar, fixo, o V e o E, e termina por AR. Vai ficar fixo nessa posição final. Se você quiser saber quantos candidatos se inscreveram para esse vestibular, é só você calcular o número de anagramas das letras que sobraram, já que VE e AR não podem se mexer, tem que ficar fixo nessa posição, de acordo com o exercício. Tem que começar por VE, a minha bagunça, o meu anagrama, e terminar com AR. Então, eu vou poder bagunçar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho de letra para essa primeira posição aqui? 6, são 6 letras. Escolhida uma letra, o número de possibilidades para ficar nessa posição cai para 5, para essa posição cai para 4, depois cai para 3, depois cai para 2 e depois cai para 1. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então as possibilidades vão decrescendo à medida que eu escolho uma letra para ficar nessa posição. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quantos candidatos se inscreveram para o vestibular? Quantos candidatos se inscreveram para o vestibular? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Vezes 1, 720 inscritos para o vestibular. 6 possibilidades para essa letra, e 5 para a segunda, e 4, e 3, e 2, e 1. O I na matemática multiplica as possibilidades. Tá ok? Vamos para a questão número 5. Universidade Federal de Natal diz assim: a figura a seguir representa um mapa das estradas que interligam as comunidades A, B, C, D, E e F. Então aqui eu tenho um mapa que liga uma comunidade na outra. O exercício pergunta: quantos percursos diferentes existem para se chegar à comunidade D? Então o objetivo é chegar à comunidade D de dado. Partindo-se de A, vou sempre sair do ponto A, sem que esse passe mais de uma vez numa mesma comunidade, em cada percurso. Então vamos lá. Vamos fazer de conta que você e os seus pais resolveram passear, coisa que ainda não dá para fazer, está meio difícil nesse momento, mas vamos lá. Vocês querem fazer um passeio e o objetivo é sair da comunidade A, que eu estou colocando esse pontinho aqui, e chegar à comunidade D. Pensa comigo, você e os seus pais podem sair de A a D por esse caminho que eu estou fazendo aqui agora, de azul, com essa seta de azul, ou vocês podem fazer um caminho mais longo para vocês aproveitarem mais a viagem, assim, ó, de A a D, por esse caminho vermelho que eu estou traçando aqui agora.
A maioria das pessoas vai escolher um caminho mais rápido, né? Se for chegar no ponto turístico. Agora, se o caminho for muito bom, a estrada perfeita, talvez a pessoa siga esse caminho vermelho que eu fiz aqui, com a setinha vermelha. Então, você vai dizer que tem duas possibilidades de caminho a seguir. Esse caminho azul, de A para D, ou esse caminho vermelho, de A para D também. O objetivo é sair de A e chegar em D. Então, eu vou seguir o caminho azul ou vermelho. Vamos pelo caminho azul, com a setinha azul. Me ajudem, por favor. Eu vou sair de A até B. De A a B. Depois, eu vou de B para C. B para C. E, finalmente, de C para D. Me ajude. De A para B, nós temos quantas estradas, quantas possibilidades de vias para escolher? A estrada 1 e a estrada 2, A1 e A2. Então, eu posso escolher entre A1 ou A2. Ou seja, eu tenho duas possibilidades de escolha para sair de A e chegar em B. Vamos de B para C. Me ajude. De B para C. O seu pai vai sair de B e chegar a C. Agora ele pode pegar a via B1, a via B2 ou a via B3. B1 ou B2 ou B3. Ele tem quantas possibilidades de via, de estrada para escolher? 3. Agora ele vai sair de C a D. C a D. Você está enxergando aqui, ó, a estrada C1 ou a estrada C2? Então, escrevo C1 ou C2. Quantas possibilidades de escolha que ele tem para sair de C e chegar a D? 2 possibilidades. Então, o resultado será, inicialmente, o caminho azul. 2 possibilidades de A a B e 3 possibilidades de estrada de B a C e 2 possibilidades de escolha de C a D. Então, a resposta no momento é 2 vezes 3 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Calma. Agora, você e os seus pais talvez não sigam o caminho azul, que é o mais rápido, pelo menos o menor. Vocês vão seguir o caminho vermelho, vocês podem fazer essa escolha, o azul ou o caminho vermelho. Se vocês escolherem a estratégia, o caminho vermelho, vamos fazer o caminho vermelho agora. De A até F, nós temos uma única via. Veja que a via A3. Então, de A até F eu tenho uma possibilidade. E de F até E, comunidade F até a comunidade E, vamos lá. Eu tenho quantas possibilidades de vias? 1, 2. F1 ou F2, tenho 2 possibilidades de estrada para sair de F e chegar a E. E o objetivo é sair de E e chegar a D. Então, vamos lá. E a D. Me ajude, são quantas vias? Eu tenho E1, E2 ou E3. Então, eu tenho 1, 2, 3 possibilidades de escolha para saber qual via eu vou sair de E e chegar a D. Então, 3. De A até F, uma possibilidade. I é multiplicação. De F a E, 2 possibilidades de estrada. E de E até D, 3 possibilidades.
multiplicando o princípio fundamental da contagem, 2 vezes 3, 6. Qual é a resposta que estava lá no vestibular? O gabarito correto. A pessoa vai viajar com os pais, ela pode escolher o caminho azul de A a D, que te dá 12 maneiras diferentes para fazer esse percurso, ou ela pode seguir o caminho vermelho de A a D, que é mais longo, mas também chega até D. Ela tem quantas maneiras diferentes para fazer esse caminho? 6. Esse ou azul ou vermelho, você soma. 12 mais 6. O ou é soma, lembra? Apareceu o ou no meu raciocínio, eu somo as possibilidades, que são 18. Esse é o gabarito que estava lá no vestibular considerado correto. São 18 maneiras diferentes que você e os seus pais têm para sair de A e chegar a D. Prontinho?